E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja todo mundo bem. Na nossa aula de hoje, nós iremos continuar abordando um pouco sobre potências, tá? Essa semana as nossas duas aulas ainda serão sobre potências e nós encerraremos esse assunto essa semana. Propriedades das potências com expoentes inteiros. Nós já vimos como calcular uma potência, nós já vimos como algumas potências especiais possuem valores específicos. Por exemplo, se eu tiver uma potência com expoente 0, o resultado é 1. Se eu tiver uma potência com resultado 1, é a própria base. Se a base for 1 tiver elevado ao expoente n, é o próprio 1. Se a base for 0 elevado ao expoente n, é o próprio 0. Né? Então hoje nós vamos ver algumas propriedades. E a primeira dela é o produto de potências de mesma base. Então essa propriedade é muito simples. Eu vou observar se eu tenho duas potências sendo multiplicadas com a mesma base. Se eu tiver, o que eu vou fazer? Eu vou somente somar os expoentes. Como assim, né, Laércio? Vamos tentar entender. Vamos pegar aqui um exemplo. Ó. Eu tenho aqui um produto de duas potências de base 2. A primeira potência está elevada ao quadrado, a segunda potência está elevada ao cubo. Então vamos multiplicar, né? 2 ao quadrado é 2 vezes 2, vezes 2 ao cubo, que é 2 vezes 2, 3 vezes. Se a gente for observar, todas as bases são 2, então posso repetir a base e contar quantas vezes ele está sendo multiplicado para transformar em potência. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Então, esse produto aqui é 2 elevado à quinta potência. Eu posso aplicar a propriedade que é muito mais fácil. Vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Repare que isso aqui só é possível se eu tiver um produto e se as bases forem iguais. Outro exemplo. 3 elevado à quarta vezes 3 elevado à quinta. Vou repetir a base e somar os expoentes. A base é 3. 4 mais 5, 9. Ok? Lembrando que isso aqui também vale se a minha base for letras, né? Independente, tá bom? Quociente de potências de mesma base. Quociente é a mesma coisa que divisão, né? Então, se eu tiver divisão de potências de mesma base, o que eu vou fazer? Eu vou repetir a base e vou subtrair os expoentes. Então, exemplos, né? 2 elevado à quarta igual dividido por 2 ao quadrado. Vou repetir a base. Subtrair expoentes. 4 menos 2, 2 ao quadrado. Mas por que isso aqui é assim, né? Vamos lá. 2 elevado à quarta dividido por 2 ao quadrado. O que é que a gente vai fazer? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Dividido por 2 vezes 2. Aí repara o seguinte, eu vou dividir, né? Vou cortar, como a gente costuma dizer, um 2 de cima para cada um dos 2 de baixo. Sobrando para a gente 2 vezes 2, que é igual a 2 ao quadrado. Só que se eu tivesse, por exemplo, 2 elevado a 50 dividido por 2 elevado a 12. Ia dar um trabalho grande fazer isso, então a gente aplica a propriedade e fica mais fácil. Outro exemplo, a base é 5, repete a base. Subtrai expoentes, 9 menos 2, 5 elevado à sétima potência. Tá bom? Na aula passada a gente lançou uma perguntazinha. A gente tinha a definição que a elevado a zero é igual a 1, desde que o a seja diferente de zero. A pergunta é por qual motivo isso acontece, né? Vamos pensar aqui um pouco. Tem um negócio na matemática que a gente faz que a gente chama às vezes de regressão, que é o que? A gente vai tentar voltar alguns passos para chegar no que a gente quer. Então imagina só, eu tenho aqui 0.
Eu sei que 0 é igual a um número por ele mesmo. Por exemplo, 2 menos 2 é 0. 4 menos 4 é 0. 1000 menos 1000 também é 0. Então, posso exemplificar dizendo que 0 é igual a m menos m, onde esse m é um número qualquer. Tá? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu tenho que a elevado a 0. Vou transformar esse 0 em potências, né? Aí você diz, Laes, eu tenho uma divisão. Então, posso representar isso aqui, potência de mesma base. A gente aprendeu uma coisa que quando a gente tem numerador e denominador igual, é 1. Então, olha só de onde é que saiu que esse a elevado a 0 igual a 1. Tá bom? Então, lá senão a nossa aula fica muito extensa, né? Potência de potência. Nesse caso, eu tenho uma potência elevando outra. Eu vou multiplicar os expoentes. Então, exemplos. 2 vezes 2 ao quadrado ao cubo. Então, é só pegar 2 ao quadrado e multiplicar por ele mesmo 3 vezes. Juntando o número de expoentes, a gente tem 2 elevado a 6. Ou eu posso só multiplicar 2 vezes 3, 2 elevado a sexta. Outro exemplo, 5 elevado a quarta vezes 6, elevado a 6, desculpa. Vou multiplicar os expoentes. 4 vezes 6 dá 5 elevado a 24. Tá? Potência de um produto ou de um quociente. Nesse caso aqui, é quando eu tenho a potência multiplicando ou elevada a uma multiplicação ou uma divisão de valores. Então, exemplo aqui, ó. Eu tenho 3 vezes 5 ao quadrado. É a mesma coisa que eu fazer 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Tá? Só isso. 3 quintos ao quadrado. É a mesma coisa que eu fazer 3 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado. Por que a gente está apresentando isso? Porque a gente pode precisar disso em algum momento futuramente, tá? Alguns exercícios resolvidos para que a gente possa aplicar e encerrar a nossa aula. Então, a primeira coisa que eu vou olhar se é a mesma base. É a mesma base, beleza. Repete a base. Produto. Então, soma os expoentes. 2 mais 3, 5. Divisão. Repete a base. Subtrai os expoentes. 12 menos 4, 8. Potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 6 elevado a 15. Que tranquilo demais, né? A elevado a quarta vezes B elevado a quarta. Laércio, o senhor só ensinou quando tinha 2 valores. Quando tem 3, mesma coisa. Repete a base. E repare que são produtos. Então a gente vai somar os expoentes. 4 mais 2 mais 6. 4 mais 2, 6. 6 mais 6, 12. Divisão. Repete. E essa daqui talvez seja mais legalzinha, né? A gente vai fazer o que primeiro? A gente vai primeiro resolver os produtos. Então a gente vai ter produtos, repete a base, soma o expoente. 3 mais 5 mais 7. Repete a base, soma os expoentes. 4 mais 12. 2. 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 4 mais 12, 16. Divisão de potência de mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. Quanto é 15 menos 16? Ah, Lécio, eu tinha 15 reais, mas gastei 16. Fiquei devendo R$1, né? Reparem nisso, nunca esqueçam, tá? Dou o sinal do número de maior módulo e subtraio. Vixe, deu negativo. Não tem nenhum problema. Aplica a propriedade de potência, tá? Inverte. Então, encontramos aí o nosso item G.
Tranquilo? Beleza, pessoal? Então essa foi a nossa aula de hoje. Façam agora a atividade proposta. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem ficar à vontade para perguntar lá no WhatsApp. E a gente se vê na nossa próxima aula.